Somente Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando dentro do tema Libertação, Quebra de Vínculos, na sua primeira edição, trazendo uma abordagem sobre renegar os laços, né? Já vimos laços espirituais, já falamos sobre laços de Lázaro, laços de iniquidade, né? E algumas indicações que o Senhor tem nos exortado através da sua palavra, para que sejamos totalmente livres, né? Esta aula é a aula de número 132, Palavra Poderosa, em que agora estaremos falando sobre algumas indicações importantes. Sim, num processo de libertação, precisamos observar algumas indicações, né? Por exemplo, ministrar pelo menos com 2 pessoas. Quando você estiver orando, quando você estiver ministrando com alguém, pelo menos com 2 pessoas. Se houver mais pessoas juntas, não esquecer de fluir no Espírito Santo e confiar nos membros da equipe. É muito importante. Se houver discordância, não discuta na hora. Deixa para comentar depois, né? Outra coisa, concordância absoluta. Isto é básico, isto é essencial entre os membros da equipe. Você está ministrando pessoas, então você tem que estar na concordância. Não pode estar discordando na frente das pessoas. Não deixe que o inimigo crie desarmonia, né? Outra coisa muito importante, cobrir todos os presentes e também os seus respectivos familiares com o sangue de Jesus Cristo. Através da oração, você peça a cobertura do sangue de Jesus sobre os presentes, sobre os familiares, sobre os bens materiais, e assim proíba a Satanás e os seus demônios em tocar nas vidas e também no patrimônio, ok? Outra indicação, peça para que o Senhor Jesus Cristo envie anjos guerreiros para auxiliar na ministração, pois o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Peça. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nós temos, claro, isso que diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos do Senhor estão disponíveis para nós. É só pedirmos, né? Outra indicação muito importante: peçam a manifestação dos dons espirituais. Veja que o discernimento de espírito é um dom muito importante. É claro que para ter o discernimento do espírito precisa conhecer a palavra, né? Pois esse discernimento nos revela quem está operando, quem está falando ali, se é demônio, né? Se tem demônios escondidos ou não. Palavra de conhecimento, né? Devemos pedir revelações através de visões, visões espirituais, interpretação correta para que tenhamos entendimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 até o versículo 10, nós temos o registro da palavra que diz o seguinte: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então, amados, é muito importante se revestir dos dons espirituais no processo de libertação. É condição sine qua non. É muito importante o uso de papel e caneta para anotação dos nomes das pessoas, das entidades, os trabalhos e pactos que elas forem envolvidos, né? Conforme a pessoa for falando, você vai anotando para depois orar. O nome da pessoa que está sendo ministrada, contratos e outras situações, é muito importante você estar organizado e anotando tudo. Outra coisa importante é lenços de papel.
água e copos descartáveis, se desejar, evidentemente. Observação é o seguinte: quando oferecer qualquer elemento para a pessoa que está sendo ministrada, ore antes, consagre ao Senhor Jesus Cristo e peça a cobertura do sangue de Jesus sobre aqueles elementos, para que você não se pegue servindo demônios, porque às vezes a pessoa está endemoniada. Então peça a cobertura do sangue de Jesus. Não se escandalize com as confissões, muito importante isso. Nem faça menção de confortar as pessoas que está fazendo confissão. Não conforte. Se a pessoa chorar, dê apenas lenço de papel. Não console. Depois de liberto, a pessoa deve ser encorajada a testemunhar sobre o poder de Deus, sobre o amor de Jesus Cristo na sua vida. Ok? Outra coisa muito importante, lembre-se que o livre-arbítrio é a chave para a libertação. Entenda isso. Ninguém pode forçá-lo. Não perca tempo com quem não quer saber de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se-vos dilacerem. Então, se a pessoa visivelmente não quiser saber, não insista, não faça libertação. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, veja bem, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amados, não se faz libertação com quem não quer, porque senão você complica a vida da pessoa. Você manda demônios embora, depois vai voltar 7 pior. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, veja bem, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Outra indicação, amados: permita que a pessoa conte sobre a sua vida, experiências e atitudes da infância, nascimento, onde pode surgir aí sentimentos de rejeição desde o ventre materno, insegurança, medo e outros sentimentos. Na carta a Tiago, no capítulo 5, versículo 16, está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Se não houver confissão, não houver oração, não há cura. Continua dizendo: muito pode a súplica, por sua eficácia, a súplica do justo. Outra coisa, verifique se as pessoas estão usando fita, fivela, aquelas coisas que prendem o cabelo, né? Amuletos. E se estiver usando, peça para tirar e deixa do lado. E no final da administração você devolva esses objetos para as pessoas. Então são amarrações que podem impedir a saída de demônios. Então a pessoa precisa se desvencilhar dessas coisas. Correntes, colares. Eu estou dizendo aí em relação a espiritismo, né? Umbanda, candomblé, feitiçaria, curandeísmo, macumba, quimbanda, pulseiras, tornozeleiras, fitas, brincos, anéis, tatuagem, etc. Todas essas coisas, né? Devem ser quebrados os poderes demoníacos. Peça para deixar do lado e depois no final, antes de entregar, ore quebrando todos os laços malignos, demoníacos sobre esses objetos, né?
E aí aconselhe a pessoa a se desfazer desse objeto. Quem tem que se desfazer é a pessoa. Você pode até ajudar, desde que ela peça, né? Então, só se ela pedir você faça. Outra coisa, no caso de tatuagem e cortes no corpo, né? Coloque a mão, óleo da unção, né, sobre o lugar e quebre todo o poder do contato das trevas através desse desenho, através dessa tatuagem, né? Quebre tudo isso em nome de Jesus Cristo. Deus não permite. Olha, Levíticos capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então peça para descruzar os braços, os dedos, as pernas, né? A pessoa deve ficar livre, deve ficar à vontade, de preferência com as mãos sobre os joelhos, né? E aí você ore pela pessoa e ministre e faça o processo de libertação. Verifique se a pessoa ela foi consagrada a algum santo, alguma entidade, né? Se teve o seu nome consagrado, por exemplo. Entenda, o que é consagração do nome? Eu vou pegar um exemplo. A pessoa que chama Maria Aparecida, né? Eu quero pegar o caso do Brasil, por exemplo. Existe uma entidade aqui que chama Iemanjá. E essa Iemanjá é essa Maria Aparecida, que é a senhora, né, dos católicos romanos. Então, às vezes, no nascimento da criança, os pais, não sabendo dessa revelação divina, não tendo experiência com o Senhor, colocou o nome da sua filha ali de Maria Aparecida. Quando ela coloca esse nome, ela está consagrando a sua filha a essa entidade que é Iemanjá. Então, o que a pessoa deve fazer agora? Depois da confissão, renega. Senhor, em nome de Jesus, eu renego a consagração do meu nome, Maria Aparecida, para demônios, lanço fora, em nome de Jesus, e agora eu passo a consagrar o meu nome, Maria Aparecida, para Jesus Cristo. É isso que deve ser feito. Não há necessidade da pessoa trocar o nome, mas há necessidade dela quebrar a consagração que foi feita sobre o nome dela. Jorge, por exemplo, o São Jorge Guerreiro, né? É uma entidade das trevas. Então, se os pais colocaram o nome de Jorge, porque consagrou ao reino das trevas. Então, renegue esse nome. A consagração desse nome. Precisa tomar muito cuidado, amados, quando nós colocarmos o nome em alguém ou em coisas. Na empresa, por exemplo. Porque ali nós atribuímos autoridade. E consagramos. Então, precisa ver com antecedência o significado do nome. Isso é muito importante. Por exemplo, alguém coloca o nome do filho de Moacir. Sabe o que significa Moacir? Moacir significa o derrotado. Ou seja, está determinando que o seu filho seja derrotado pelo resto da vida. Então, Maria de Lourdes, Maria das Dores, Maria da Conceição e por aí. Então, se houve consagração do nome, por exemplo, Iolanda, colocou o nome da filha de Yolanda. Sabe o que significa Yolanda? Significa anjo caído. Então renegue isso e passe a consagrar o seu nome a Jesus Cristo. E por aí vai, tantas outras indicações. Na próxima ministração continuaremos. Deus abençoe. Amém.